Bom dia a todos! Hoje uma etapa nova começa no meu canal. Quero expandir meu canal, quero trazer o conhecimento, quero contar a história. Para aqueles que já conhecem meu canal, sabem que ele vem crescendo muito por causa da minha força de vontade que eu tenho com esse canal. Pois é uma coisa que eu gosto muito, e quando eu gosto de uma coisa, eu me dedico muito. Hoje vou contar a história de uma das ordens de cavaleiros que eu mais admiro na história. A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Espero que vocês gostem do vídeo. Por favor, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. E se você já conhece o canal, por favor, deixe já o seu gostei. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu me dediquei bastante. Infelizmente, eu sei que alguns problemas com os áudios não é um dos melhores. Mas, mais pra frente eu logo vou consertar. Mas o que importa é o conhecimento que vocês vão ter nesse vídeo. Espero que vocês gostem. E até a próxima. Tudo começou com a Terceira Cruzada, em 1189 a 1192. Diziam que a Terceira Cruzada seria a melhor de todas, pois tinha um grande apoio de diversos países cristãos. Entre esses países estavam a França, Inglaterra e o Sacro Império Germânico. Porém, o imperador germânico morreu no meio do caminho. Com isso, os germânicos ficaram perdidos na Terra Santa. Então, para dar um apoio mais efetivo na cruzada, os germânicos criaram sua própria ordem. Em 1189, no início, a recém-criada ordem era para ser uma ordem hospitalar, para dar apoios hospitalares aos cristãos na guerra. Porém, por causa do ambiente hostil do local, de cruzadas e grandiosas batalhas, a ordem que foi feita por fins pacíficos acaba se tornando uma ordem de cavaleiros. E assim é fundada a ordem que ficaria conhecida como Ordem dos Cavaleiros Teutônicos de Santa Maria de Jerusalém. Os Cavaleiros Teutônicos eram homens que dedicavam grande parte de suas vidas ao treinamento militar. Eles abdicavam de suas propriedades em nome da ordem e faziam votos de castidade, pois para eles o ideal era a busca do soldado perfeito e nada mais. Hermann von Salza foi o primeiro grão-mestre dos teutônicos entre 1210 a 1239. Salza foi considerado o melhor grão-mestre da ordem e ele foi um grande líder militar e um grande diplomata. Foi um homem de visões muito à frente para a época. No ano de 1217, o novo imperador do Sacro Império Germânico, por conta própria, cria sua própria cruzada. Essa cruzada ficaria conhecida como a Quinta Cruzada, e ele contava com o apoio dos teutônicos. Porém, a Quinta Cruzada foi um verdadeiro fracasso militar, e Salza acabou desistindo das ideias de conquistar Jerusalém. Salza mantém sua base no Oriente Médio, porém Salza acaba recebendo o convite do rei da Hungria para defender a Transilvânia dos povos pagãos da região. Assim, os teutônicos se migram para a Hungria. Quando os teutônicos vão para a Transilvânia, eles começam a tomar conta da região, construindo castelos e criando novas rotas comerciais no local. E assim, impedindo as expansões dos povos pagãos.
Os nobres da Hungria, com medo de perder seus lugares na Hungria, começam a pressionar o rei da Hungria para expulsar os teutônicos da Hungria. Logo, o próprio príncipe da Hungria também começa a pressionar o rei para expulsar os teutônicos, e assim os teutônicos foram expulsos da Hungria. Mas logo em seguida, os teutônicos são chamados, convidados pelos poloneses para combater os povos pagãos da Prússia. E quando os prussianos foram derrotados, como recompensa, os teutônicos puderam tomar posse da região da Prússia. Na atual região da Rússia existia um reino chamado Novgorod, e o problema desse reino é que ele tinha uma religião diferente dos países do leste europeu. Esse país era cristão ortodoxo, e isso preocupava os países cristãos do leste europeu, e assim os países cristãos do leste europeu criaram uma cruzada contra Novgorod, com intenções de dominar a região. Os países cristãos criaram uma ofensiva de 3 frontes contra Novgorod. Ao norte tinham os suecos. Ao centro, que era o fronte mais poderoso, vinham os dinamarqueses, juntos com a ordem teutônica e mais a ordem da Livônia. E ao sul, sozinho, os húngaros. Os primeiros a serem derrotados foram os suecos ao norte. Muitas vezes eles não chegavam nem perto das praias de Novgorod, que já eram derrotados. O imperador de Novgorod, conhecido bem o território, cria várias emboscadas aos cruzados que enviam pelo fronte do centro, e assim grande parte dos cruzados foram derrotados humilhadamente, assim sobrando só os húngaros no sul. Porém, o imperador Alexander Nevsky, um homem de muito prestígio na história russa de Novgorod, negocia uma paz com os cruzados, prometendo libertar todos os capturados na guerra, desde que os cruzados acabassem com a guerra. O acordo é aceito e chega o fim da cruzada contra Novgorod. Com a derrota em Novgorod, a Ordem Teutônica perdeu uma força considerável do seu poderoso exército, e com isso dificultou muito na hora de converter os pagãos da Prússia, pois converter a população à forma da espada, à forma da violência, já não estava dando mais certo. Então, os teutônicos começaram a converter a população de uma forma mais pacífica, utilizando a palavra e a Bíblia. A Bíblia havia sido traduzida pelo bispo William de Modena para ajudar mais ainda na hora de converter esses povos. Essa nova forma de converter a população fez com que o catolicismo e os teutônicos se expandissem mais ainda por toda a parte do leste europeu. Isso fez com Mindaugas, o rei da Lituânia, se convertesse ao catolicismo, fazendo assim que a Lituânia se tornasse católica. Porém, em 1259, os últimos pagãos da Prússia começaram uma reação contra o catolicismo dos teutônicos, e no ano de 1260, os povos pagãos da Prússia se unem e são liderados por escumantas. Dão início à grande revolta prussiana. Primeiro, eles atacaram a Lituânia, forçando Mindaugas a voltar para a religião pagã e apoiar os revoltosos prussianos. Então, a Lituânia volta a ser pagã e se alia aos revoltosos da Prússia contra os teutônicos.
A sorte dos teutônicos é que os revoltosos começaram a atacar inúmeras aldeias neutras que nem faziam parte daquela guerra e daquela conversão toda de religião. E essas aldeias começaram a dar apoio aos teutônicos. Por fim, Escomantas e seu exército perdem a guerra e se rendem em 1274. Jagielo se tornou rei da Polônia em 1386. Jagielo seria a peça principal para o fim da Ordem Teutônica. Vytautas era rei da Lituânia e primo de Jagielo. Esses dois reis tinham um desentendimento muito grande, por causa que o pai de Vytautas havia sido morto pelas mãos de Jagielo. Vytautas jurou vingar seu pai. Porém, esse grande desentendimento se tornaria mais tarde a maior aliança que os teutônicos enfrentariam em toda a sua história. No século XIV, os teutônicos estavam em seu auge. Eram os países mais rico e poderoso do leste europeu. Os teutônicos começaram a incentivar muito nas construções de grandes castelos e fortes. Esses castelos eram símbolos de sua grandeza. Jagielo desistiu de confrontar seu primo e resolveu então deixar aquela briga de lado e se unir a seu primo para lutar contra um inimigo em comum, os teutônicos. Jagielo dizia a Vytautas que se continuasse aliado dos teutônicos, ele seria apenas um vassalo eternamente. E por mais ódio que tinha de seu primo, Vytautas sabia que ele tinha razão. Então deixou sua rivalidade e ego de lado e se aliou ao seu primo secretamente, sem os teutônicos ficarem sabendo, no ano de 1392. Vytautas começou a encerrar vários acordos entre a Lituânia e a Ordem Teutônica. Os teutônicos começaram a desconfiar muito das atitudes de Vytautas, mas o estopim da guerra foi quando Vytautas permitiu um ataque dos rebeldes da Samogitia. Não tinha mais como esconder. Os teutônicos já sabiam da traição de Vytautas, e assim a Ordem Teutônica declarou guerra à Lituânia, e logo em seguida seu primo Jagielo faz com que a Polônia também declare guerra à Ordem Teutônica, desencadeando um dos maiores conflitos no leste europeu durante a Idade Média. No ano de 1398, os teutônicos reconquistam Samargita, mas a guerra continuava furiosamente contra a Polônia e Lituânia. Muitas batalhas haviam sido travadas entre esses países, mas no ano de 1410, a Batalha de Tannenberg se destaca entre as demais batalhas. Uma batalha realmente épica aconteceu ao amanhecer do dia, com os teutônicos cantando seu hino, Cristo ressuscitou, e os poloneses e lituanos cantavam, Virgem Mãe de Deus. Uma batalha muito sangrenta e violenta que custou a vida do grão-mestre Urichi e quase que custou a vida de Jagielo também. Os teutônicos perderam a grande batalha, porém com muita resistência. A derrota da Ordem Teutônica era iminente. Porém, houve uma grande resistência dos cavaleiros teutônicos, liderados pelo recém-grão-mestre Erich von Plau. Mesmo assim, não foi o suficiente para evitar a derrota completa da Ordem Teutônica.